Aqui é o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, e também de Itaipu, na Francisco Cruz Nunes. Louvado seja Deus por este ministério abençoado, por esta Igreja de Deus, pela vida de cada irmão, irmã, famílias deste abençoado ministério que tem a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Então, bem-vindos sejam todos nesta hora tão importante, tão maravilhosa, hora de oração, hora de fé, hora de nós juntos declararmos a palavra de Deus, declararmos a verdade de Deus, juntos meditarmos em oração, em reflexão a palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar aqui uma palavra inicial que se encontra no Salmo 2, lá no versículo 12, o finalzinho do versículo 12. Ele diz assim: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados. E aqui Davi depois vem falando sobre os muitos inimigos que se levantam contra, as adversidades que são muito grandes, mas que ele clama a Deus por socorro, e ele deita e descansa e dorme tranquilamente, porque Deus responde, porque Deus responde, porque Deus sustenta. Ele diz: Deus me sustenta. Então, amado, amada, que você esteja refugiado no Senhor, especialmente nos momentos de luta, especialmente nos momentos de crise existencial. É aí, principalmente nesta hora, que nós, como Igreja de Deus, precisamos estar unidos, precisamos estar juntos em oração uns pelos outros. A igreja, o culto, a live, a vida espiritual, congregacional, não é apenas para momentos bons. Isso não faz sentido, na verdade. Pelo contrário, especialmente nos momentos de luta, especialmente nos momentos de crises, é aí que nós, como família cristã, como povo de Deus, precisamos estar unidos para viver a verdade do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Amém? Então, já demos tempo suficiente para os amados irmãos se aproxegarem, e quero então passar para o momento da palavra, lembrando que daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos aqui uma lista, pedidos, orações, famílias que necessitam da intercessão, da ajuda dos irmãos, e nós, como família, aqui estamos para cumprir, família espiritual, cumprir esse papel tão fundamental, tão importante, de fecharmos as brechas, é verdade, fazermos aí um grande muro sem brechas, uma fortaleza de Deus, e certamente dentro desta fortaleza, como Davi está dizendo, a bem-aventurança. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, vamos buscar refúgio no Senhor, vamos buscar refúgio na oração, na palavra, na reflexão bíblica, e certamente somos, por isso, bem-aventurados em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos aí abrir a palavra de Deus agora, por favor, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Nós vamos falar sobre Abba Pai. Estamos aqui extraindo uma parte da oração de Jesus no Getsemane. Ele diz: Abba Pai, tudo te é possível, seja feita a tua vontade. Amado, amada ovelhinha, descansa agora teu coração, por favor. Respire fundo nesse momento. Respire, inspire, tranquilo, em paz, em nome de Jesus. Você está no refúgio de Deus. Você está no refúgio do Altíssimo.
Nós somos bem-aventurados por isso. Não tenhas medo de nada. Não tenhas medo das ondas bravias. Não tenhas medo das notícias ruins. Não tenhas medo das ameaças. Deus é por nós. Deus é por nós. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu creio que Deus está fazendo uma grande obra na vida do seu povo. Ele está começando a gerar um grande avivamento na vida da igreja. Amados, o mundo aí fora, o mundo está sendo flagelado. Na Nova Zelândia agora, um ciclone matou dezenas de pessoas, estrago, as famílias, casas, enfim, você imagina o que é um ciclone. Na China, um deslizamento de terra soterrou dezenas de pessoas. Na Turquia e Síria, mais de 41 mil mortos. E precisamos ainda ver os números atualizados, que possivelmente aumentou. Só a mão da misericórdia de Deus. O mundo está sendo açoitado e ao mesmo tempo Deus está começando um avivamento, como nós vimos em Asbury e depois em outras universidades à volta do mundo. E eu creio em capelas, especialmente capelas de universidade teológica. Eu creio. Esse avivamento vai chegar aqui no Brasil. Deus possa usar o nosso ministério, que precisamos estar em oração, precisamos estar de joelhos, precisamos estar aos pés do Senhor, ao mesmo tempo que buscamos a teologia, a boa teologia, a teologia bíblica, para que a palavra de Deus de fato seja pregada. É assim que vem avivamento: palavra de Deus e oração, oração e palavra de Deus, palavra de Deus e oração, oração e palavra de Deus. É assim. E virá, amados, um grande avivamento no meio dos louvores da igreja, em nome de Jesus. Então descanse teu coração, se está no refúgio de Deus. Esse é o momento, amado, de refúgio, refugiar-se no Senhor, em nome de Jesus. Marcos 14, versículo 32. Abba, Pai, tudo te é possível, seja feita a tua vontade. Vamos ler 32 a 34. Diz a palavra do Senhor: então foram ao lugar chamado Getsemane, que é o lugar da prensa, onde se aperta a azeitona para deitar o seu azeite. Foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então Jesus chamou seus discípulos para orar e vigiar, porque o momento ali era de pressão, o momento ali era de angústia, de aflição. Vamos ouvir o que Deus tem para falar à igreja de Jesus. Pai eterno e amado, bendito e maravilhoso, nós estamos perante a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é tremenda. E nós queremos, Senhor, estar submetidos à Tua palavra, submetidos à verdade do Evangelho. Essa palavra, quando vem ao encontro dos corações, ela vem para transformar, para renovar, para edificar, consolar, exortar. Essa é uma palavra profética, Pai. Então, ilumina, Senhor, os nossos corações com a luz da Tua palavra. Traz aos nossos pensamentos, Pai, o arejar, o sopro do Espírito Santo, Senhor, como uma casa que se abre as janelas
e se sente aquele ventinho gostoso, a luz entra também na casa. Ó Senhor amado, que sejamos nesta hora como uma casa com janelas abertas para receber luz e a brisa da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa-nos rica e abundantemente através da Tua palavra e da oração. Em nome de Jesus oramos, e amada igreja, povo de Deus, santo amado, diga amém, amém e amém. Ovelhinhas amadas, santos e preciosos de Deus, família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Diante do texto de Marcos, o evangelista, precisamos saber que o contexto gira em torno da cristologia e do discipulado. Marcos fala sobre a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, quem é Cristo Jesus, quais os seus feitos, qual é a sua autoridade, as suas obras, o seu amor, a sua compaixão. E ao mesmo tempo, Marcos desenvolve o discipulado. Ele vem mostrar o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que segue os passos do Mestre, aquele que pisa juntamente nas pegadas do Senhor, seguindo a orientação do nosso grande Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, com isso em mente, saibamos que aqui no Getsemane, Jesus está enfrentando algumas questões, e com ele está ali os discípulos presentes. Então, em primeiro lugar, nós vemos a agonia de Jesus, a agonia do Senhor Jesus em enfrentar o destino determinado para ele. E esse enfrentamento de Jesus, para nós, serve como um lembrete. Qual lembrete, pastor? Neste mundo tereis aflições. Ou seja, se o nosso Senhor Jesus enfrentou, precisamos saber que nós também enfrentaremos. Neste mundo tereis aflições. Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. O servo não é maior do que o seu Senhor. Quando o pastor tenta maquiar isso daí e gerar um triunfalismo que não é bíblico, não é bíblico, ele gera cristãos frágeis, pessoas que não estão preparadas para o dia mau. Paulo diz que o dia mau chega, e para esse dia nós temos que estar preparados. De que forma? Paulo disse: tomai toda a armadura de Deus. Agora, se o pastor da igreja ensina que depois que você vira crente não vai ter mais problema nenhum, a pessoa fica despreparada para o dia mau. Então precisamos saber que neste mundo existem aflições, circunstâncias difíceis, e isso faz parte do necessário para a vida. Através do Cristo Jesus sendo aqui mostrado, posto em tela, ele trabalha a pessoa de Cristo e o discipulado. Ele está dizendo que assim como Cristo, nós também vamos passar as aflições. Os discípulos estavam ali juntos, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos então estar conscientes que isto é necessário, faz parte da vida. Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto ser honrado. Tenho experiência de abundância e também de faltas. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, temos enfrentado dias difíceis. Eu sei, pessoas me ouvem agora e dizem: pastor, mês após mês, é luta após luta, é um vento que sopra de um lado, é um problema do outro, é o desemprego, é a questão financeira,
é a questão da saúde, remédios, é o casamento enfrentando problema, é a família, filhos desviados dos caminhos do Senhor. Ou seja, amado, eu quero vir em primeiro lugar e profetizar em nome de Jesus, que no meio disso tudo você vai aprender a dizer como Paulo, mas não de forma mecânica, eu tenho que dizer de forma mecânica, não. Você vai sentir essa força na alma, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E aí Paulo ainda diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, por um lado, a sua individualidade em Cristo, você pode tudo no Senhor. Por outro lado, a nossa vida comunitária, vocês fizeram bem em se associar comigo. Somos uma igreja, somos um corpo, somos uma federação, ou seja, unidos pela fé, irmãos. Nós não estamos desconectados nesse mundo, somos uma família. Então esse é o primeiro ponto. Vemos aqui que em momentos de intensa dificuldade e provações, a oração proporciona um cessar extraordinário da dor e traz a presença de Deus às circunstâncias, para a glória do Senhor. No momento de lutas tremendas, amado, a oração traz um cessar da dor, uma paz que excede todo entendimento. Agora, o texto nos mostra também, no entanto, que há casos que a provação vem diretamente das mãos de Deus, e aí precisamos nos render ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, e confiar que tudo irá cooperar para o nosso bem. Amados, Jesus estava dentro da vontade de Deus. Aquele lugar, aquele momento fazia parte do plano de Deus. Jesus estava sentindo as dores de parto que iria tomar sobre si o peso dos pecados. Iria realizar a grande obra de salvação. Era necessário Jesus passar por aquilo ali. Era a vontade de Deus. Vamos entender isso tudo dentro do contexto da oração. E devemos tomar a firme decisão de nunca adormecer espiritualmente. Precisamos permanecer vigilantes em todas as áreas da nossa vida, porque a carne é fraca, amados. A carne cede facilmente aos instintos caídos. Então, é essencial que dependamos das forças de Cristo o tempo todo. Paulo disse: não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. O texto nos mostra isso, amados. Através do fracasso dos discípulos que adormeceram, que não vigiaram como deviam, como foram chamados por Jesus para vigiar, nós precisamos tomar isso como exemplo e dizer: eu não vou seguir por esse caminho, não. Eu quero estar em vigilância. Amados, Jesus está às portas. Não é possível que você queira servir a dois senhores. Por favor, você é um cristão, você não pode pular carnaval. Você é um cristão, você não pode pular carnaval. Você é um cristão, você precisa dar o testemunho. Você não pode se envolver com as coisas do mundo. Em nome de Jesus, você precisa estar em oração, estar na igreja, estar em congregação, estar unido com o povo de Deus. Isso faz parte da vigilância espiritual. Oração e vigilância andam juntos, amados irmãos. Então, no Getsemane, no lugar da prensa, no lugar da aflição, no lugar das lutas, ali naquele jardim, Jesus enfrenta lutas com os discípulos que o abandonam. Em primeiro lugar, lutas com os discípulos que o abandonam. Às vezes pessoas que estão próximas de você, pessoas que
se dizem amigas, abandonam, viram as costas, e você se vê sozinho, abandonado, sentido. Era o enfrentamento de Jesus. Depois também Jesus enfrenta lutas consigo mesmo, em razão do cálice da sua paixão. Jesus estava prestes a beber do cálice. Isaías, o profeta, disse: não havia formosura nenhuma nele, era o aflito de Deus e oprimido. Ah, que luta tremenda Jesus enfrentou. E ele enfrenta também lutas com os inimigos, os guardas do Sinédrio, os guardas romanos, que viriam para lhe prender. Era inimigo por todo lado, mas Jesus vence todo o conflito, interno e externo, todos os conflitos, rendendo-se à vontade do Pai. Então, amado, eu quero lhe dizer uma coisa: o que determina a diferença, ou a diferença entre o vencedor e o fracassado, o que determina a vitória e o fracasso, não é o lugar onde você está, é a pessoa. É a pessoa, é o estágio espiritual e emocional da pessoa. Não é o lugar que determina se você vai vencer ou perder. Não, você veja que o primeiro Adão, lá na criação, ele estava no paraíso. E mesmo no paraíso, com tudo do bom e tudo do melhor, todas as bênçãos ali, ele pecou, ele fracassou. Mesmo no paraíso ele fracassou. No jardim do Éden ele fracassou. E o Jesus Cristo, chamado segundo Adão, ele venceu mesmo estando no deserto, sendo tentado por Satanás, 40 dias em jejum, não tinha o que comer. Marcos diz que ele estava lá com as bestas feras. Você imagina no deserto um calor escaldante pela manhã e à noite um frio terrível, sendo tentado por Satanás, duras lutas para a glória de Deus. Ele venceu tudo, Jesus venceu. Então não é o lugar, amado, não é o lugar, não é se você está no paraíso ou no deserto, é a obra de Deus na sua vida que vai fazer a diferença. É a obra de Deus na sua vida que vai tornar você em todas as coisas, como a Bíblia diz, o mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, no jardim da prensa, no jardim das aflições, no jardim do Getsemane, em momento de duras provações, é fundamental estar andando de acordo com a vontade de Deus. É fundamental render-se à vontade de Deus pela oração. É fundamental vigilância espiritual, para que você desenvolva o discipulado e não seja como os discípulos que dormiram, ou como o primeiro Adão que pecou no paraíso, mas seja como Jesus, vitorioso, mesmo no deserto ou mesmo no jardim do Getsemane. Está andando de acordo com a vontade de Deus, render-se a essa vontade pela oração e vigilância espiritual. Então, no Getsemane, momento de duras provações, é fundamental estar andando de acordo com a vontade de Deus. Se você ler depois João capítulo 10, versículos 16 a 18, você vai ver que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Esse mandato recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus estava andando de acordo com a agenda do Pai, de acordo com a agenda de todas as profecias dadas por Deus aos profetas, tudo que foi profetizado, falado. Jesus disse: é necessário que assim seja para que se cumpram as Escrituras. É necessário que o Filho do Homem seja entregue e ao terceiro dia ressuscite. Ou seja, tudo estava profetizado,
tudo estava predito, tudo estava predeterminado. Era a vontade de Deus aquele Getsemane, era a vontade de Deus o Gólgota, era a vontade de Deus todo o sofrimento que Jesus passou, porque Ele passou por nós. Era uma obra substitutiva de salvação, era uma obra substitutiva de redenção. Agora, é óbvio que ninguém vai passar sofrimentos para salvar outros. Porque como é que isso entra no discipulado? É só você ler as cartas pastorais de Paulo, que fala que nós estamos completando o sofrimento de Cristo. Mas quando o pastor não lê a Bíblia e não conhece um pingo de teologia, ele diz que o cristão não sofre, que ele é um triunfalista. E ainda acha que está errado quem quer alertar o povo para que esteja fortalecido com a armadura de Deus. Aí eu digo, só misericórdia. Então, amada ovelhinha, Jesus estava andando de acordo com a agenda do Pai. Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Aquela provação que Jesus passara ali não era fruto de alguma desobediência de Jesus. Ao contrário, Jesus não tinha pecado, Jesus não desobedecia. Então note que ele pede para alguns discípulos que fiquem na entrada orando, vigiando, enquanto ele iria na batalha da oração junto com o Pai. Então, amado, isso se dá, por exemplo, da mesma forma como se deu com Abraão. Ele pede aos servos que guardem ao pé da montanha, enquanto ele subiria com Isaque para fazer a vontade do Pai. Pai havia pedido Isaque, me ofereça Isaque. Ele falou, de servos, fiquem aqui vigiando e eu vou lá fazer a vontade do Pai. Amados, sempre que se busca fazer a vontade de Deus, andar em conformidade com a vontade de Deus, mesmo que haja um Getsemane, mesmo que haja um deserto, mesmo que haja um monte Moriá como foi para Abraão, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Tem um louvor lindo. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Amado, só parece que você foi esquecido. Só parece que você foi esquecido, que você está esquecido. Mas pastor, todo mês a minha conta está virando em 10 mil reais ou pouco mais. Eu não aguento mais porque eu tenho que cobrir aquilo e eu não gasto com mais nada, mas mesmo assim vira. Isso está me deixando doido. Pastor, é o laudo médico que veio para aterrorizar, é um problema de saúde, é uma gordura, um não sei o que, um colesterol. Pastor, é o meu casamento que está quase acabando, é a família, é um problema seríssimo, sua misericórdia. Amado, anda de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Abraão, por exemplo, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Amado, eu quero declarar nesta noite, amado, que a melhor coisa da vida é andar de acordo com a vontade de Deus. Isso vai te dar segurança no caminhar, isso vai te dar segurança no falar. É Deus quem sustenta a tua vida. Receba, anda de acordo com esta vontade. No Getsemane, momento de duras provações, é necessário render-se à vontade de Deus pela oração. Veja o versículo 35 e 36 de Marcos 14, que ele diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que se possível lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aleluia. Ovelhinha amada, santo, precioso de Deus,
Ouça o que eu vou lhe dizer. Mesmo não sabendo como orar como convém, nós, como discípulos de Jesus, enquanto estamos ali no gemido da oração, sabe, buscando a vontade de Deus, Senhor, estamos aqui nos rendendo à tua vontade, enquanto estamos nesse processo de oração, eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus geme com mais profundidade ainda, e ele intercede por nós, porque ele conhece perfeitamente a vontade de Deus. Isso está lá em Romanos 8, 26 em diante. Vai lá ler. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe a mente de Deus, ele conhece a vontade plena de Deus. Às vezes nós, num jardim do Getsemane, não estamos compreendendo perfeitamente qual é a vontade de Deus, não estamos compreendendo perfeitamente quais são os planos de Deus. Nós cremos no melhor, nós cremos que Deus é o Deus da cura, nós cremos que Deus é o Deus da provisão, nós cremos que Deus é o Deus que abre a porta. Mas por que o Getsemane? Por que o jardim da prensa, o jardim da aflição? Por quê? Então nós muitas vezes não compreendemos perfeitamente a circunstância, mas isto é fé, amado. Fé, quem tem fé não precisa compreender tudo. Esse sentimento de ter que controlar tudo, compreender tudo, ter tudo na palma da sua mão. Amado, quem tem fé confia nos planos de Deus, confia que Deus é soberano, confia que Deus vai fazer uma obra perfeita, que Ele está fazendo uma obra perfeita. Por isso Jesus orou: Pai, se possível passa o cálice, mas não seja a minha vontade, seja a tua. Então, quando oramos, por exemplo, pedindo cura divina, pedindo a remoção de uma adversidade, um milagre qualquer que seja, nós podemos, assim como Jesus, entregar-nos às mãos da misericórdia de Deus, certos de que, independentemente de qual seja a resposta de Deus, isso irá cooperar para o nosso bem. Irá cooperar para o nosso bem. Creia nisso, amado. Vai cooperar para o bem da tua vida. Vai cooperar. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque Deus é Senhor. Então, você está orando. Você precisa saber, a oração, pastor, ela muda as circunstâncias? Sim, ela muda. Claro que ela muda as circunstâncias. Mas Deus pode fazer o contrário. Ao invés de mudar a circunstância, Ele pode usar a circunstância para mudar aquele que ora, para mudar aquele que está orando. Então note, ovelhinha amada, preciosa de Deus, que Deus é soberano. Por isso você precisa se render à vontade de Deus, você precisa se render à soberania de Deus. Acima de tudo, Deus é soberano. Nós oramos, uma pessoa é curada e a outra não é curada e parte para a glória de Deus. E aí? Nós oramos da mesma forma. Tem o fulano A e o fulano B. Senhor, cura o fulano A. O fulano A é curado. Senhor, cura o fulano B. O fulano B não é curado e parte para a glória. E aí? Foi a oração que foi fraca? Não, amado. É que Deus é soberano. Deus sabe a quem Ele vai responder. Sim, eu, fulano A, eu vou curar. Ou não, fulano B, eu não vou curar. Eu tenho outro plano para ele. Já cumpri meu propósito na vida dele. Chegou o momento dele. Deus é que sabe, amados. A grande questão, você precisa saber. Uns são honrados pela fé. Fulano A foi honrado pela fé. Outros honram a fé. Fulano B. Então, os que são honrados pela fé, glória a Deus, amém. Veio uma vitória, veio uma bênção, veio uma cura. E os que honram a fé estão também engrandecendo a Deus, quer pela vida, quer pela morte, e certamente na eternidade terá o seu galardão. Nossa responsabilidade
é nos render a Deus, à vontade de Deus, pela oração. Como fez Jesus, seja feita a tua vontade. Então, preciso terminar, ovelhas. No Getsemane, momento de duras provações, o discípulo precisa de vigilância espiritual. O discípulo precisa estar vigilante espiritual. Ele anda de acordo com a vontade de Deus, ele se rende à vontade de Deus pela oração e ele vive em vigilância espiritual. É o versículo 37 a 42, que diz: voltando, achou os discípulos dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou os discípulos novamente dormindo, porque eles tinham olhos pesados e nem sabiam mais o que responder para Jesus. Tamanha era a vergonha deles. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis? Ainda repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Então, ovelhinha amada, é preciso aprender a permanecer alerta, a fim de não cair em tentação. Eu saliento que, se até Jesus precisou do apoio de seus amigos em oração e vigilância, quanto mais nós precisaremos de irmãos e amigos que estejam do nosso lado, apoiando. Mas não seja, nesse contexto aqui, como um Pedro, Tiago e João, discípulos dorminhocos, discípulos que só querem dormir, comer, beber, regalar-se, e sabe, não vou orar, não vou vigiar, deixa lá os outros, cada um sabe onde o seu calo aperta. Não faça isso. Ore e vigie. Esteja junto, amado. Nenhum de nós é capaz de vencer sozinho as tentações e provações. A vida cristã é uma atividade comunitária. No entanto, a vigilância espiritual começa em nível individual. Comece vigiando você por conta própria, amado. E ore pelo seu irmão, que em nome de Jesus nós vamos estar criando aqui uma sintonia de oração e de vigilância. Então, quando nós fingimos que seguimos a Cristo, nós fracassamos. Então, a fim de sermos vitoriosos, precisamos permanecer vigilantes, alertas, fiéis. Então, a chave para a vigilância e o cerne do discipulado está na vida de oração e está na vida de meditação na palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Se eles tivessem dado ouvidos ao chamado de Jesus, fiquem aqui e vigiem, eles estariam vigiando. Por isso lá em Hebreus 5, 11 a 14, aos Hebreus diz: vocês são tardios em ouvir, por isso são meninos na palavra. Então, amados, permaneçam em oração e permaneçam dando ouvidos à palavra de Deus, vigilantes. E em nome de Jesus, o Getsemane vai passar, a vontade soberana de Deus irá prevalecer. No final das contas, a vontade de Deus irá cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. A tua vida como discípulo será desenvolvida e as tuas orações, amados, Deus irá te surpreender e irá responder de forma melhor, que você nem imagina, mas Deus já preparou grandes coisas para aqueles que o amam. Amém? Então vamos orar a Deus. Nós temos aí agora 25 minutos para a oração da fé. Nós temos a nossa lista de oração. Aleluias! Ah, Deus é bom, amados. A bondade de Deus é maravilhosa. Ele é maravilhoso. E eu quero pedir aos amados que orem. Nesta noite eu quero especialmente colocar aqui em oração a vida da irmã Terezinha Tinoco. Ela está em recuperação domiciliar, ainda está com desorientação.
está num momento muito difícil, toda a família está enfrentando um momento muito difícil, de esgotamento muito grande. Família, vocês imaginam a irmã Cláudia Furtado, o irmão Marcelo Furtado, irmã Luciana Vilela, eles têm suas famílias, trabalham o dia inteiro, têm suas responsabilidades financeiras. O irmão Raimundo, que é o esposo da irmã Terezinha, mais de 83 anos, um senhor de idade, está lá resiliente, cuidando da irmã Tetê. Ele nos disse, na visita que fizemos nessa semana na casa deles, que às vezes ele nem dorme durante a noite toda acordado, vigiando a irmã Tetê. Então está um momento muito delicado, que a família precisa do nosso suporte, precisa da nossa oração, precisa do nosso apoio espiritual. Eles estejam fortalecidos no Senhor, sejam fortalecidos na palavra, sejam fortalecidos em Deus, que estejam refugiados no Senhor, que a nossa irmã Tetê possa viver um milagre sobrenatural na vida dela, sarada, curada, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Especialmente família Tinoco, vamos orar, Furtado, Vilela, vamos orar por eles em nome de Jesus. Pai amado, bendito, eterno, maravilhoso, Deus fiel, estamos diante da bondade de Deus, estamos diante, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia. Tua palavra diz que devemos nos achegar ao trono da graça com confiança, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus que concede galardão para aqueles que Te buscam. Portanto, Senhor amado, aqui estamos como uma família espiritual, como povo de Deus, como família cristã, usando as armas da fé, usando a armadura de Deus. Estamos colocando em prática a oração e a vigilância, Senhor, através da meditação das Escrituras e a prática da oração, crendo, Senhor, que estas ferramentas espirituais têm um poder sobrenatural, Pai, porque queremos estar andando de acordo com a Tua vontade, queremos estar rendidos à Tua vontade, queremos estar em vigilância espiritual. Assim sendo, Senhor, há poder nesse estilo de vida, há poder nesse modus vivendi. Por quê? Porque é o modus vivendi do discípulo. Marcos está ali desenvolvendo a cristologia e o discipulado, está mostrando a pessoa de Cristo, as obras de Cristo, as vicissitudes, angústias e enfrentamentos de Cristo, e ao mesmo tempo, em tela paralela, mostrando o discípulo, como é que o discípulo vive, como é que o discípulo deve se portar, como é que o discípulo deve render-se à vontade de Deus em oração, buscar a vontade de Deus e estar em vigilância. Ó Senhor amado e bendito, é requerido de nós a todo momento a resposta na ponta da língua de qual é a nossa esperança, qual é a razão da nossa esperança. Nós somos cobrados no trabalho, somos cobrados no dia a dia, somos cobrados dentro da família, somos cobrados pela sociedade. Ó Pai, o povo de Deus neste mundo, ele sofre pressões de todos os lados, assim como Cristo Jesus foi abandonado pelos discípulos, viveu conflitos internos devido à grande paixão que estava pronto para tomar sobre si, e ainda os guardas romanos e do Sinédrio que vinham para prendê-lo, sem dizer ainda da traição de Judas, o traidor que com um beijo na face entregou o mestre. A grande decepção, ó Pai, de às vezes pessoas íntimas que nos traem, são traidoras. Isso acontece. Quizá muitas pessoas estejam ouvindo agora e podem dizer: realmente, pastor, eu já fui traído pela esposa, traído pelo marido, traído por um irmão de sangue,
traído por um irmão de fé, traído por um amigo de infância, traído por um amigo pessoal, íntimo, decepções, choro, angústia, frustrações, pressões, prensa. Esse é o jardim do Getsemane. Nenhum de nós somos livres desse jardim. Todos nós algum dia já passamos por ele, ou ainda passaremos em algum momento na vida. Todos enfrentam o jardim do Getsemane. E é crucial, Senhor, ver o teu exemplo, como o Senhor, diante desse momento tão terrível, primeiramente, o Senhor estava fazendo a vontade do Pai. O Senhor estava em cumprimento de todas as profecias. O Senhor estava andando de acordo com a vontade do Pai. Nós vemos que o Senhor, em oração, se rendeu a esta vontade, dizendo: seja feita a tua vontade. Vemos que o Senhor levou para esse jardim aqueles que considerava os mais próximos de ti, seus amigos mais próximos, nos mostrando a seu exemplo a importância de termos bons amigos, a importância de termos amigos fiéis, amigos de fé. Que estejamos, claro, preparados, que esses amigos muitas vezes possam vir a falhar, como falharam os teus discípulos. Entretanto, o Senhor nos mostrou a importância desses discípulos amigos estarem juntos, porque não é sempre que falham. Ao contrário, muitas vezes eles chegam junto mesmo, estão juntos mesmo em oração, na presença, na circunstância, e fazem a diferença, Pai. Certamente todos nós que aqui estamos orando podemos pelo menos dar um testemunho na vida de algum momento que esses amigos, irmãos de fé, família espiritual, foram cruciais em nossas vidas, tiveram papel fundamental na vitória que tivemos na nossa vida. Então queremos te louvar pela vida destas pessoas, Pai, porque elas fazem a diferença em nossas vidas. Nós não somos uma ilha isolada, nós somos uma comunidade de fé. E te agradecemos, Senhor, pela presença de cada uma dessas pessoas em nossas vidas, porque elas fazem a diferença. E nós queremos fazer a diferença na vida delas. Nós queremos fazer a diferença na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos de fé, dos nossos familiares espirituais, da nossa igreja. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos deixar a nossa marca na vida dessas pessoas. Nós queremos, Pai, que quando elas lembrem de nós, elas se sintam aliviadas, elas se sintam felizes, e elas possam dizer: meu Deus, obrigado por aquela vida, meu Deus, obrigado por aquele irmão, obrigado por aquela irmã, são bênção na minha vida, e eu quero ser bênção na vida delas também. Ó Senhor amado e bendito, usa a tua igreja, Pai, usa o teu povo, Senhor. Nós estamos num grande jardim do Getsemane, que é este mundo, num grande jardim do Getsemane, onde nós vemos lá na Nova Zelândia ciclone matando dezenas de pessoas, destruindo centenas de propriedades. Na China, deslizamento de terra soterrando dezenas de pessoas e ainda centenas de desaparecidos. Na Turquia e na Síria, terremoto matando milhões de pessoas, numa catástrofe terrível que há décadas não se via, Senhor. Terremoto de magnitude 7,8. Misericórdia, Pai. Misericórdia, Pai. Nós vemos na Rússia, na Ucrânia, milhões de pessoas que já foram mortas por uma indústria bélica, por uma guerra de procuração.
que só visa o lucro, enquanto pessoas morrem, enquanto famílias são dizimadas, enquanto nações estão sendo assoladas. Nós temos visto, ó Pai, pestes, epidemias, doenças, a todo momento, Senhor, aparece uma doença diferente, assolando nações inteiras. É o que nós temos visto, ó Pai, fome à volta do mundo, um planeta que há países com mais de 20 e tantos trilhões de dólares de PIB, mais de 23 trilhões de dólares de PIB. Como pode haver fome, Pai? Como pode pessoas serem tão insensíveis de não matar a fome dos seus vizinhos? Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia, Pai. Nós temos visto, ó Pai, a imoralidade avançando no mundo. Agora na Espanha, descriminalizaram o sexo, a zoofilia, o sexo com animais. Descriminalizaram o sexo com os animais. Outros países do mundo descriminalizaram o incesto, permitindo sexo e casamento entre pai, filha, mãe, filho, ou seja lá o que for, e ainda chamam isso de poliamor. Senhor, misericórdia, Pai. Descriminalizaram o aborto. São milhões de crianças abortadas todos os dias, num verdadeiro culto a Moloque, uma verdadeira adoração ao Moloque, a este diabo Satanás. Senhor Jesus, interesses escusos, Pai, interesses financeiros. Nós vemos famílias poderosas querendo determinar o curso da humanidade, seja a família Rothschild, Rockefeller, George Soros, Bill Gates e outras famílias, Pai, de gente poderosas que querem determinar o curso de milhões e milhares de pessoas, Pai. Uma agenda da ONU de 2030. Nós vemos, Pai, uma nova ordem mundial sendo implantada no mundo, um sentimento progressista, inversão de valores, cancelamento da cultura judaico-cristã, dos valores da família, valores da propriedade privada, valores da ética protestante. Senhor, o mundo está rapidamente caminhando para o fim. E nós, como Igreja de Cristo, nesse grande Getsemane que estamos inseridos, queremos batalhar vigilantemente pela fé. Não queremos permitir, Pai, não iremos, em nome de Jesus, que nenhuma ovelha venha dormir espiritualmente. Agora é necessário que haja a fagulha individual. Como comunidade, nós estamos aqui clamando e não querendo permitir que ninguém durma, mas é necessário que individualmente a igreja, o cristão, queira não dormir espiritualmente, porque às vezes dentro da igreja é uma bênção, mas dentro de casa xinga, humilha, bate, é insubmissa, é desamoroso, adultera. Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia, Pai, desperta. Eu sei, todos nós que aqui estamos, Pai, temos os nossos pecados, todos nós um dia falhamos e pecamos na vida. Há pecados passados que nós nos envergonhamos só de pensar, que nós nos envergonhamos só de pensar, só de lembrar. Coisas que aconteceram há 20, há 30 ou há 10 anos atrás, há 15 anos, e que hoje, como pessoas amadurecidas, transformadas pelo Espírito Santo, sabemos que muitos que estão orando e nos ouvindo estão ainda nesse estágio que um dia lá atrás nós estivemos.
Nós aqui queremos estar para alertá-los, para despertá-los, para orar uns pelos outros, para que como igreja de Cristo, como comunidade, estejamos alertas, vigilantes, como bons soldados de Cristo, batendo continência para o nosso Deus, nosso general, nosso mestre, porque os dias são maus e requer de nós vivermos a vontade de Deus, nos submetermos à vontade de Deus pela oração, estarmos em vigilância espiritual, individual e coletivamente, estarmos em família espiritual, criarmos amizades e vínculos com a família da fé, que é de extrema importância o valor da comunidade da fé. Senhor amado e bendito, em nome de Jesus, Pai, desta forma, colocamos as tuas ovelhas diante de Ti em oração e clamamos agora, Pai, colocando as mais diversas dificuldades diante de Ti. Há pessoas que me ouvem agora, enfrentando problemas familiares seríssimos, pessoas que estão enfrentando problemas familiares delicados. Senhor, restaura essa família, levanta essas famílias, Pai, cobre com a Tua graça e misericórdia, e restaura, Pai, essas famílias. Pessoas que me ouvem agora, Pai, que estão em estado depressivo, liberta da depressão, Pai, cura totalmente da depressão, enche essa pessoa com toda alegria e gozo, Pai, em nome de Jesus, que todo choro, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, toda síndrome, seja lançada por terra em nome de Jesus. Cristo, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos pessoas curadas nesta hora, nós declaramos pessoas saradas nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Estão enfrentando doenças, pessoas que estão com laudo médico aterrorizante, pessoas que estão enfrentando, Senhor, problemas de saúde de toda natureza, de toda ordem, problemas sanguíneos, problemas ósseos, problemas neurológicos, em algum órgão vital, gordura no fígado, rins, pâncreas, coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que do alto da cabeça à planta dos pés, a saúde pelas chagas de Cristo esteja adentrando este corpo nesta hora, que em nome de Jesus toda sentença médica seja agora revertida, que em nome de Jesus este câncer suma do teu corpo agora, que em nome de Jesus essa mentira de Satanás agora seja repreendida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Oh, eu declaro agora em nome de Jesus, que do alto da tua cabeça, a planta dos pés, o milagre da cura chegue agora na tua vida. Hoje é o dia da tua cura. Receba em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Oh, aleluia! O nome de Jesus é nome sobre todo nome, não temas. O nome de Jesus é maior do que o câncer. O nome de Jesus é maior do que aquilo que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ó Senhor, cura a nossa nação agora, Pai. Cura a nossa nação que está doente, enferma pelo pecado. Muitos pecados ocultos desta nação. Muita degradação, devassidão, corrupção. Enquanto o povo apodrece nas portas dos hospitais, enquanto o povo morre, enquanto o povo vai à falência,
a corrupção e a degeneração rola solto nos rincões e nas salas das câmaras desse país, das recâmaras, Senhor. Pai, mostra o teu poder e a tua autoridade sobre o povo brasileiro. Sopra o vento do teu poder e da tua glória sobre esta nação. Mostra que tu és o único Deus que governa os céus e a terra, e que os devassos, os ímpios, aqueles que são perseguidores do bem, sejam tratados pela mão de Deus, e o Senhor sabe quais deles serão convertidos, transformados, e quais deles irão ver que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, porque Deus é fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Senhor, mostra o teu poder, gera um avivamento em nossa nação, Pai. A nossa nação e o mundo está gemendo, Pai. Está gemendo. As aflições do Getsemane alcançaram a nível interno e a nível externo. As famílias sofrem. Os valores são abalados. As propriedades são saqueadas. A paz foi saqueada. Não se pode sair na rua usando bens materiais que você corre risco de vida. Senhor, o ser humano está num estágio de impiedade, devassidão e apostasia muito grandes, Pai. Vimos esses dias agora 2 homens energizados pelo capeta do inferno, numa chacina de 7 pessoas, porque perderam no jogo de sinuca. Perderam no jogo de sinuca. Um deles já foi ceifado, já está lá nos quintos dos infernos, provavelmente. E o outro está agora preso, pagando. Senhor, e as famílias que perderam? E aquela jovem que enterrou a sua filha de 12 anos e o seu marido? Que sofrimento, que dor. Todos nós estamos sentindo um pouco dessa dor com essa família, com essas famílias. Todos nós estamos sentindo um pouco dessa dor com eles, Pai. E oramos por eles, Pai, para que a tua bondosa mão de consolação os resguarde, os fortaleça. E por fim, Pai, uma vez mais, oramos pela nossa irmã Terezinha, Tinoco e toda a sua família, declarando que estejam debaixo dos teus cuidados, debaixo da tua mão fortalecedora, que estejam alimentados e fortalecidos pela tua palavra, e que em nome de Jesus são mais do que vencedores, para o louvor e a glória do nosso Deus e Pai. Senhor, oramos pelo nosso ministério, oramos pela nossa igreja, oramos pelas famílias da nossa igreja, declaramos, Pai, toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, que as famílias do nosso ministério possam viver grandes sinais, grandes maravilhas, grandes bênçãos, Pai. Senhor, no dia de hoje, uma família amada do nosso ministério semeou R$2.800 para o pagamento de uma responsabilidade de cálculos de engenharia do projeto da nossa igreja de Itaipu. Uma família extremamente generosa, Pai, que tem honrado desafios que nós não teríamos condições nenhumas de pagar. Eu quero rogar, Senhor, e pedir
que todos os outros irmãos agora roguem por essa família, que essa família seja impactada, Pai, com grandes bênçãos, Pai, grandes vitórias, Senhor, da parte de Deus, porque tem sido, Pai, esteio e bênção para o avanço da obra de Deus. E também nesta hora, Pai, oramos por todos os familiares da igreja, que dentro das suas condições são fiéis, não abrem mão da sua fidelidade à obra de Deus, e com isso proporcionam a manutenção da tua casa. Pai amado, honre cada uma dessas famílias, Pai. Pai bendito, pedimos e rogamos chuva de bênção sobre cada uma dessas vidas, Pai, que elas possam viver o sobrenatural, que elas possam viver uma grande bênção nas suas vidas, que elas possam ver a glória de Deus em todas as áreas de suas vidas. Nós oramos, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos na porta, em nome de Jesus, como o Senhor nos ensinou em Lucas 18. Digo-vos sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Queremos aqui estar, Pai, orando sempre e nunca esmorecermos, contando com a Tua graça e a Tua força e o Teu poder capacitador do Teu Espírito, para o louvor e a glória de Deus. Nós oramos, Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o povo amado, a igreja bendita, as amadas ovelhinhas, o povo de Deus, chamados para reinar e governar em Cristo Jesus. Diga amém, amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero enviar uma palavra também que me vem à memória agora. Nosso irmão Carlos Espedo, que pegou Covid-19, mas está bem. Abençoado Espedo, seja sarado em nome de Jesus. Você esteja bem, tudo esteja bem, pelas chagas de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém? Olha, que todos tenham uma noite abençoada, que todos tenham uma noite ricamente revigorante em Cristo Jesus. Vocês possam deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, como diz o Salmo de capítulo 3, porque o Senhor nos sustenta. Você possa ter um final de semana feliz, um final de semana cheio da glória de Deus, muito abençoado em Cristo Jesus. Com a graça do nosso Deus, Senhor permitindo, teremos um culto maravilhoso nesse próximo domingo. Nossa pastora estará trazendo a palavra maravilhosa, estará trazendo uma palavra de Deus. Sabe, não importa se é bispa, se é pastora, o que é. Às vezes alguns irmãos, porque ainda são meninos espirituais, ainda estão crescendo, se preocupam com essa coisa de qual é o cargo maior, que pastora é menor. Se fosse a nível de lógica, obviamente bispa seria maior do que pastora, mas Jesus nos ensinou o contrário. Jesus nos ensinou que o maior seja aquele que vos sirva, seja o primeiro a servir. Então, a nossa irmã Deise, também nossa pastora, estará domingo, com a graça de Deus e a permissão do Senhor, trazendo a palavra para abençoar vidas. E é isso que é importante, que a palavra de Deus seja pregada e vidas sejam abençoadas. Estará falando sobre caminhando na visão de Deus em obediência. Eu creio, será uma palavra maravilhosa. Então, não falte, não perca, esteja presente na casa do Senhor, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca, 340, Galeria. Estamos bem próximo da Praça Sans Pena, um pouquinho acima da Praça Sans Pena. A General Roca, ela é dividida em 3. Ela tem a parte de quem vem do shopping,
de quem vem lá do alto do morro, e que na verdade sobe, né, para o morro, e a parte do meio, que desce para a Praça Sans Pena. É nessa parte que a nossa igreja está. Rua General Roca, 340, Galeria, Igreja Cristo Vive Missão. Também estaremos pelas mídias sociais, YouTube, @Cristo Vive Missão, o nosso canal do YouTube. Por favor, se inscreva, ative o sininho, curta, comente e compartilhe as nossas mensagens. Meu Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Nós também transmitimos por esse canal, por esse veículo, em nome de Jesus. Em breve, eu creio, muito em breve, nós estaremos também realizando os cultos na nossa sede em Itaipu, na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031. Um templo próprio, lindo, abençoado, que o Senhor nos deu. O Senhor cumpriu uma palavra maravilhosa, um sonho maravilhoso que Ele nos deu há mais de 20 anos atrás. O Senhor cumpriu essa promessa, essa palavra maravilhosa, e nos deu um templo próprio em Itaipu, Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, um lugar de 600 metros quadrados, que está agora processo final do projeto, de aprovação em prefeitura, os acertos de cálculo, engenharia, e já as obras irão começar. Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, há de derramar muito mais do que a provisão, há de surpreender com grandes milagres, em nome de Jesus. Eu declaro, profetizo para a glória do Senhor, todas as metas sejam batidas muito antes do final do ano, em nome de Jesus. Amém? Então eu aguardo você no domingo às 9 horas da manhã. Esteja conosco. Graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações do Espírito Santo sobre a tua vida. Tenha uma noite abençoada, graça e paz. E eu lembro aos amados irmãos, somos o que somos pela graça de Deus.